Salve aí, beleza? Aqui quem fala é o tio René e bora lá trocar uma ideia sobre Devil May Cry Pico Combat. Dessa vez a gente vai de tier list em cima dos causadores de dano daqui do jogo. Pois é, galera, faz muito tempo que a gente fez essa tier list, foi bem no early game e chegou o momento da gente falar novamente sobre os personagens, revisitar alguns, né? Eu fui injusto com algum deles, mas bora ver se dessa vez vai ser diferente. Sem mais enrolas, bora começar. Bom, galera, antes da gente começar, bora colocar aqui algumas considerações, tá? A principal delas aqui, que a gente está levando em consideração aos maiores causadores de dano daqui do jogo, vai ser mais baseado em bosses, caça ao chefe. Depois a gente vai colocar ali também a questão do domínio, também mais para um quesito de acrescentar algo a respeito do personagem. A gente não vai estar considerando a respeito das raids, pois na raid a gente deixa de ter algumas mecânicas de alguns personagens, tá? Então é mais justo a gente pensar com respeito à caça ao chefe e depois os domínios, beleza? E a respeito das classificações, a primeira tier ali a gente tem como God, depois a gente tem Demon. Ambas duas aqui, tanto God quanto Demon, são para personagens que já conseguem detonar ao boss, tá? E lembrem que para detonar o boss, né, a gente está considerando que todo o suporte ali que vai estar favorecendo esse personagem esteja no seu full do U, ou seja, personagem X com Arma X, tá? Depois a gente entra em Nephlins aí, que seria a fusão de God and Demon, ou de God and Human, ou de Demon Human, entendeu como você acha melhor. Depois a gente entra Mortal e por último uma incógnita, porque a gente não sabe qual seria o poderio do personagem, tá? Outra consideração muito importante é que eu não possuo acesso a esses personagens em seus extremos, tá? Nunca acessei nenhuma conta que possua, por exemplo, um atacante em seu extremo com suporte também no extremo. Então é difícil a gente estimar a partir disso, tá? Para isso, o material que eu vou estar utilizando vai ser através do próprio YouTube, tá? Tem 3 players que possuem canal aí no YouTube, fica sendo o Jimmy, o Nola e o V3 Number, né? Ambos 3 players eles detonam bosses, né, em condições diferentes e a partir dali a gente consegue fazer as nossas estimativas. É claro que entra também a nossa experiência prévia para poder opinar em cima disso, tá? Uma outra coisa também que vale ressaltar é que às vezes tem uma gameplayzinha ali que você faria diferente, talvez um pouco mais eficiente, tá? Mas sem mais enrolas, já dada aí todas as considerações, bora começar aqui a classificar agora aos nossos causadores de dano. Primeiramente eu coloquei esse nome causadores de dano porque alguns personagens aqui eles não possuem o selo de atacante, mas a gente vai considerar como causador de dano da mesma forma, porque assim eles vão poder participar dessa tier list, tá? Bom, galera, bora começar aqui já pelo Mirage Slayer. Esse personagem fica sendo uma incógnita até o presente momento, tá? O que eu testei do personagem, eu testei ele no rank SS, não gostei muito do que ele apresentou, achei danos mais fracos do que os outros personagens ali, menos upados do que ele ainda, né, conseguiam oferecer. Então, esse personagem, a princípio, ainda eu considero fraco, mas, que nem eu falei nos outros vídeos, né, quem sabe ele lá no seu extremo ele possa nos surpreender. Então, por isso, eu vou colocar esse personagem já aqui na classificação de incógnita, tá? O próximo personagem vai ser aqui o Dante idoso, né? O velho Dante, o Dante Pillars Legend, né? Esse personagem que possui o selo de atacante, porém a gente vê claramente que ele entra mais em outra função, né? Que fica sendo a função de suporte, né? Então ele não causa muito dano, apesar de amplificar bastante o dano ali do seu time, tá? Então por isso a gente vai colocar ele aqui na menor classificação, que fica sendo a Mortal, ok? Próximo personagem aqui vai ser o Dante Fist of Salvation. É aquele ditado, quem não tem cão, caça com gato. Então é justamente isso. Se você não possui atacantes ou Blazing Tempest ou Nero Devilbringer bem upados, né, a partir do SS Plus, você pode estar utilizando esse personagem, você vai fazer boas pontuações ali no boss, tá? Então faz aquela gameplay que eu já demonstrei aqui no canal várias vezes, você vai conseguir fazer boas pontuações. Ele não tem o selo de atacante, mas acaba sendo um causador de dano, e a classificação que a gente dá para esse personagem fica sendo também Mortal, depois ali do Dante Pillars Legend, beleza? Próximo personagem fica sendo aqui Alvi de Gelo. E aí, que classificação a gente vai dar para esse personagem? É monstruoso ou não? Ele consegue detonar boss ou não? Primeira coisa, galera, esse personagem infelizmente não consegue ainda detonar boss, tá?
A gente não viu nenhum conteúdo desse personagem detonando boss, e se ele detonassem, com certeza eles já teriam soltado esse vídeo, porque ambos players possuem esse personagem em seu extremo também. Então, esse personagem vai ficar aqui em Nephilim. Próximo personagem fica sendo Aldante Blazing Tempest. E aí, esse personagem é estrondoso ou não é estrondoso? Já foi vendido aí como um atacante mais forte do jogo, né, entre os players, porque segundo o desenvolvedor ele nunca foi. Mas, galera, esse personagem não detona boss, não tem nenhum vídeo que comprove isso. Na verdade, fica bem longe disso, tá? Então, por conta disso, a gente vai colocar ele aqui na classificação também de Nephilim, tá? Embora ele seja um excelente personagem, tanto ele quanto o Viu de Gelo, ambos são excelentes personagens. Eu acho o Vi mais travado, eu gosto bem mais do Dante Blazing Tempest, mas ele não é estrondoso em seu dano, então por isso a gente coloca ele aqui na classificação de Nephilim, tá? Próximo personagem fica sendo o mais clássico do jogo, o primeiro atacante do jogo, o mais consagrado aqui entre os atacantes, né? Fica sendo o Virgil Endless Judgment. E aí, que classificação a gente vai dar para esse personagem? Bom, galera, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que sim, esse personagem ele detona boss, tendo ali com um time full para ele, não suporte full. Então a gente poderia colocar ele em God ou Demon, mas qual vocês acham que ele vai ficar? God ou Demon? Quem acompanha aqui o canal sabe que ele não tem como ficar em God, porque já tem personagens que o destronam, tá? Então por isso a gente vai dar aqui a classificação de Demon para ele, beleza? Próxima personagem do jogo, a linda Thresh. E aí, galera, que classificação a gente vai dar para essa personagem? Lembrando que ela é uma atacante híbrida, ela vai estar funcionando aí tanto no time elétrico quanto no time físico, tá? É uma personagem muito boa, tem uma gama de movesets muito grande também, mas o maior DPS dessa personagem fica sendo as voadoras dela que deixam o rastro elétrico ali, tá? Bom, galera, essa personagem também é matadora de boss, né? Tendo ali um arsenal de suporte full para favorecer ela, então a gente pode deixar em God ou Demon, mas a gente vai deixar ela em Demon porque tem outros personagens que tem uma performance bem melhor do que ela, tá? Porém, tem uma ressalva a respeito dessa personagem. Ela não causa paralisia, tá? Então ela sofre muito por isso. Ela perde ali os 60% de amplificação para runas de nível 5, né? Então eu acredito que quando os suportes do jogo acordarem e consertarem essa personagem, ela vai ser muito mais danosa, tá? Então, por agora a gente deixa ela aqui em Demon, que já é uma excelente classificação também, beleza? Próximo personagem fica sendo o Virgil Count Thunder, esse personagem que é clássico, foi o quarto atacante daqui do jogo. Já foi o meu atacante favorito daqui do jogo, né? Gostava muito da gameplay simples dele, né? De brincar de Rapid Slash para lá e para cá. Ele já apresentava bons scores em boss, né? A gente conseguia detonar boss bem mais abaixo de nível, né? Na dificuldade anterior, né? No SS a gente já conseguia detonar o boss, por exemplo, né? Então ele se demonstrou como um matador de boss também nessa mais nova dificuldade, né? A gente não pode deixar ele em God, porque tem personagens que conseguem ter mais maestria do que ele, porém a gente consegue deixá-lo em Demon, tá? E bora já classificar aqui melhor essa de Demon, tá? Por exemplo, o Count Thunder, ele tem uma eficiência melhor em detonar bosses e ele também vai muito bem nos domínios, então faz sentido a gente colocar ele à frente dos outros dois. Depois a gente vê que a Thresh também possui uma eficiência maior em detonar o boss, então em primeiro lugar aqui fica o Count Thunder, depois fica a Thresh e o EJ, nessa classificação desse tier aqui de Demon, tá? Agora nos sobraram 4 personagens, né? A gente já vê de cara ali que o próximo personagem ele não é do selo de atacante, na verdade ele é do selo de suporte, mas é um canivete suíço daqui do jogo, né? O Dante Destiny Execution, o Dante de Gelo. Esse personagem realmente surpreendeu, tá, galera? Tanto ali no quesito domínio quanto em boss, um personagem de suporte que consegue causar bem mais dano do que o primeiro próprio atacante do elemento gelo, que ficava sendo o Vi de Gelo, tá? Então a gente tem que pegar esse personagem que consegue detonar boss, no caso o Phantom, já tem provas disso aí na internet, e a gente vai pegar esse personagem e já vai colocar lá em cima, em God.
Mas por que que a gente coloca em God e não em Demon? Primeiramente, galera, porque é um personagem que a gente basicamente precisa de um investimento em um só personagem, ao invés da gente precisar de full suporte. Ele já é o full suporte. O suporte para ele vai ser a personagem lendária que fica sendo a Lady de Gelo, tá? E a Lady de Gelo geralmente a galera tende a ter já no EX, então esse personagem realmente é surpreendente, principalmente pelo fato dele ser suporte e ser causador de dano monstruoso e de conseguir detonar bosses, tá? Então ele merece estar ali na tier de God, beleza? Próximo personagem fica sendo o Nero Devilbringer. E aí, qual vai ser a classificação que a gente coloca para esse personagem? Eu lembro que no vídeo de tier list anterior, muito antigo, né, que a gente tinha como base o Rank S, né, eu classifiquei esse personagem muito mal também, todo mundo falava mal a respeito dele, mas desde sempre o desenvolvedor já falava que esse personagem era o de dano mais bruto que existia no jogo, e o desenvolvedor tinha acesso a tudo no extremo do full, né, em suporte e atacantes, então ele já conseguia ter uma base, uma ideia melhor. E eu lembro que eu coloquei esse personagem no incógnita depois, né, considerando ele o Rank X, mas a gente não vai fazer isso dessa vez porque a gente conheceu esse personagem como sendo o primeiro matador de boss. Isso mesmo, galera. O Nero Devilbringer, detonador de boss, e a gente vai colocar ele aqui na classificação mais alta, no tier de God. Esse personagem é muito danoso mesmo, monstruoso, ele merece estar aqui em cima, tá? A gente tem provas aqui no YouTube dos 3 youtubers aí detonando boss com o Nero Devilbringer e com times diferentes, né? Alguns utilizando aí ao Fist of Salvation e o Pillars Legend, outros utilizando ao Blazing Tempest e ao Fist of Salvation e outros utilizando ao Pillars Legend e o Blazing Tempest, que fica sendo o full suporte, tá? Então esse personagem vale muito a pena e ele merece estar aqui no Tier God, tá? Próximo personagem, na verdade, próxima personagem é a Trish Hellshaker. Essa personagem, eu lembro que quando ela veio eu já iria pegar de qualquer jeito, porque eu já estava ali no garantido e a gente tinha o Free Summon diário, né? Peguei a personagem e acabou que eu não falei muito bem dela na época, né? Tinha gostado bastante do ultimate dessa personagem, mas galera, essa personagem, seu extremo ali no full do U, ela se demonstrou uma personagem muito danosa mesmo, realmente surpreendente ver o que essa personagem é capaz de fazer, tá? Tem vídeos dela no EX, nem de tendo full suporte ali, ó, um Nomadic Lightning e um Pillars Legend, por exemplo, full, já consegue detonar boss, e ela detona boss com uma folga muito alta de tempo, galera, 1 em 30 mais ou menos, e se você colocar uma gameplay um pouco mais hardcore, daria até para melhorar ali a questão desse tempo, tá? Então, galera, essa personagem se garante bastante. Tem vídeo do Nola também, por exemplo, aonde a personagem está no triplo S também e consegue detonar boss, tá? Mas você pode falar, mas também tá full suporte. Galera, todos os atacantes aqui a gente está considerando com full suporte. Ela foi a única que em triplo S conseguiu detonar boss. Então, essa personagem é monstruosíssima, tá? Então, com muito respeito dessa vez, querida Trish, você merece isso daqui. E tudo aquilo que a gente achava de você que você não merecia foi provado o contrário, você demonstrou seu valor. E outra coisa que é muito interessante, tá, galera? Ela em domínio simplesmente detona por conta do seu ultimate. E ela ganha também o Rapid Slash quando ela tá upada para lá e para cá, quase que infinito, basicamente. Então, vale muito a pena essa personagem e ela é monstruosa, tá? E por último, galera, o personagem que nos sobrou aqui, Virgil Legend Seeker. E aí, quão forte é esse personagem? Qual tier que ele merece? Ele mereceria aqui ser um Mortal, um Nephilim, um Demon ou um God? Bom, galera, foi uma rixa aí entre ele e o EJ, né? Porque o EJ é o primeiro atacante do jogo. Basicamente, muitos players já têm o EJ no EX e depois veio um personagem Legend Seeker aí que é bem mais forte do que o nosso EJ, tá? Difícil de aceitar porque a gente já gostava bastante do EJ. Porém, esse personagem é muito forte, tá? Nos vídeos da internet, né, o primeiro detonador de boss na mais alta dificuldade ficava sendo o Nero Devilbringer, e depois dele, né, os vídeos que apareceram foi o Virgil Legend Seeker, né? Claro que sempre com full suporte todos esses personagens, tá? E outro ponto muito positivo a respeito desse personagem é que é um personagem muito sólido nas suas habilidades, tá? Tem boa tenacidade e a style skill desse personagem é fenomenal, tá?
A gente só precisa dar bastante eficiência em sangramento para que em boss a gente consiga explorar o máximo de dano que esse personagem pode dar, tá? Que é uma coisa até que a gente não vê aí no vídeo desses gringos, tá? E ainda acrescentando mais sobre esse personagem, né? Em domínio, basicamente, se torna muito fácil com esse personagem pela capacidade que ele tem ali de limpar todo mundo, né? Ele tem recuperação de vida também através da sua arma quando tá upada. Então esse personagem é muito completo, tá? Sozinho já funciona muito bem, com full suporte ele vai além ainda, tá? Então esse personagem é God Tier com certeza, tá? Agora a gente vai organizar aqui a ordem dos personagens, tá? Bom galera, então aqui na minha opinião, o personagem mais danoso daqui do jogo fica sendo o Legend Seeker, né? Então, vou colocá-lo em primeiro lugar aqui, tá? E depois dele, galera, eu vou tirar aqui o chapéu dessa vez para a Thresh, tá? Eu considero o Nero agora extremamente danoso, monstruoso, tá? Mas, através dos vídeos aí, a gente tem relato da Thresh no S detonando boss. E essa personagem em domínio também, ela é fenomenal também, tá? Então, esses pontos positivos a ela tem a folga muito grande de detonar os bosses com maior folga do que todos esses outros personagens, tá? Então, vou colocar para ela segundo lugar, tá? Embora talvez ela possa até surpreender como primeiro, tá? Mas bora deixar aí para o Virgil Legend Seeker, que é menos polêmico do que ela, tá? Em terceiro lugar, galera, eu vou deixar aqui para o Nero Devilbringer, com certeza, personagem muito danoso mesmo, tá? Tem nem o que falar sobre esse personagem. Quando a gente leva ele também lá para o domínio, você vê que quando ele dá as marteladas ali no chão, leva rapidamente aos inimigos, ao contrário do Blazing Tempest, por exemplo, que demora um bocado para eliminar alguns inimigos lá, o Nero Devilbringer vai rapidamente e é detonador de vários bosses em várias configurações diferentes. Então, terceiro lugar fica para ele. E o quarto lugar, galera, a gente vai deixar para o Dante Destiny Executioner. Primeiramente porque esse personagem poderia estar na tier de baixo, mas ele vai ficar aqui na tier de cima, porque ele é um personagem que é suporte e ele consegue entregar o que atacante não consegue fazer, tá galera? Então, por esse motivo a gente vai deixar ele em cima. O time de gelo é um time mais delicado porque tem menos personagens, a gente nem consegue encher ali aos 3 personagens que ficam na aba de suporte, tá? Então esse personagem consegue entregar muito, né? Bem mais por menos, então vou deixar ele aí no quarto lugar da God Tier, tá? Lembrando que o Dante Destiny Executioner vai muito bem também em domínio, tá? Com esse personagem no SS, com sua arma assinatura, e se você tiver ali runa nível 4, uma ladyzinha EX, você consegue detonar o domínio, tá? A Demon Tier eu deixo dessa mesma classificação aí também, tá? Eu deixo o Count Thunder em primeiro, depois fica entrando a Thresh aí e depois o EJ. Muito equilibrado os 3 aí, porém o Count Thunder tem uma folga maior ali ao detonar bosses, né, em seu tempo. A Thresh também tem versatilidade de muito, mas ela tem a desvantagem de não causar paralisia, ela sofre muito por isso, tá? E depois entra aí o EJ, que a princípio não detonava bosses, mas depois, aos 45 segundos do tempo, surgiu como detonando, mas não foi uma tarefa fácil, tá? Tiveram que inclusive colocar suporte de outro elemento para ele poder conseguir detonar boss, tá? E considerando também que o Count Thunder vai bem melhor nos domínios do que o nosso EJ, então a gente deixa nessa mesma classificação aqui, tá? A Nephilim Tier eu deixo dessa mesma forma, tá? Eu deixo o Vidgelo na frente do Dante Blazing Tempest. Vidgelo porque ele tem mais facilidade ali em zerar o domínio do que o nosso Dante Blazing Tempest. Apesar de eu gostar mais da gameplay do Dante Blazing Tempest, né? É mais adrenalina do que a do Vidgelo, mas eu deixo dessa forma. Ambos os personagens estão longe de detonar boss, então eles estão bem atrás dos outros personagens aí no quesito dano, mesmo a gente oferecendo full suporte a eles, tá? Eu espero que isso se prove o contrário em algum momento, mas até o presente momento é assim que a gente deixa, beleza? Mortal a gente deixa dessa forma. Pillars Legend a gente não sabe exatamente que tanto que ele poderia causar, porque o dano dele é mais overtime, né? Não é um dano agudo, ele vai mais de forma crônica, tá? Então demora mais pra gente contabilizar a questão do dano dele, mas é um excelente personagem, tá? Na próxima tier list a gente vai dar um holofote diferente para esse personagem, porque vai ser no papel de suporte, tá? Mas aqui no quesito causadores de dano,
prefiro deixar ele aqui em Mortal, tá? Acredito que ele esteja atrás dos outros que estão em Nephilim. E depois dele fica entrando o Fist of Salvation aí, como um plano B para quem não tem aos atacantes de fogo poder estar utilizando a ele, tá? Virgil Mirage Slayer, a gente não sabe muito a respeito desse personagem, bora aguardar para ver se ele acaba surpreendendo de alguma forma. Do que eu testei do personagem, eu achei ele fraco por enquanto, então eu vou deixar ele aí nas interrogações ainda, tá? Infelizmente. Quem sabe no futuro ele surpreende aí, sobe ali para Demon ou fica pelo menos em Nephilim, beleza? Bom galera, e essa foi a tier list aqui dos causadores de dano. Lembrando que isso tudo aqui é na minha opinião, levando em consideração todo o conhecimento a respeito dos personagens, tendo estudado a eles, né? Mas principalmente vendo ali na prática o que a galera que é baleia do extremo consegue estar utilizando esse personagem para causar seus danos, né? Claro que tem algumas particularidades aí, como a gente já falou no início do vídeo, mas é isso que eu pude montar, né? É interessante esse tipo de coisa para orientar os nossos investimentos aqui no jogo. Então, esse fica sendo um investimento aí se você está pensando em causadores de dano aqui no jogo, beleza? Depois eu volto com a tier list dos personagens de suporte. Eu tinha pensado em fazer tudo num vídeo só, mas é mais interessante deixar separado. Beleza? Então galera, deixa escrito aí nos comentários a sua tier list também de causadores de dano. Concorda ou discorda aqui com os pontos que o tio colocou? Fique à vontade para debaterem nos comentários, tá? E se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos. Deixe um like para fortalecer o trabalho do tio, compartilhe esse vídeo aí também, hype esse vídeo para ajudar no engajamento. E se quer dar um apoio aqui maior ao canal, considere também se tornar um membro. Beleza? Causadores de dano God Tier para vocês, causadores de dano God Tier para mim e Devil May Cry. Nós encontramos os mais fortes!